O corpo. Se reorganiza, né? Se precisar mudar de assento, lembra que é bom sair dessa postura, né, de permanência, movimentar um pouquinho o corpo. E a gente segue a leitura do livro Velho Caminho. Capítulo 70. A codorna e o falcão. Embora jamais tivesse sido chamado a atenção ou corrigido por Buda, o bico esfaste estava cônscio das suas próprias deficiências. Talvez o Buda evitasse criticar qualquer coisa nele, porque percebia os compenetrados esforços que ele empreendia para dominar seus 6 sentidos, ainda que tal domínio estivesse distante de ser completado. Todas as vezes que Svasti via um outro bico sendo corrigido, levava aquilo ao seu próprio coração, como se ele mesmo houvesse falhado. Isto lhe dava inúmeras oportunidades para aprofundar sua prática. Tomava para si, muito especialmente, as correções e orientações de Buda dirigidas a Raula. Este continuava a fazer grandes descobertas em sua prática, e isso beneficiava igualmente a prática de Svasti. Certa vez, enquanto sentava na floresta com Raula, Svasti exprimiu o quão afortunado ele se sentia por ser discípulo de Buda. Disse que, por ter experimentado o sabor da verdadeira paz, alegria e liberdade, já não tinha desejo pela vida mundana. Raula o acautelou, dizendo: ainda que possa ser verdade, não dê tanto crédito tão cedo a si mesmo. O esforço por continuar observando e controlando os sentidos é o próprio alicerce da prática, e nem mesmo o mais veterano discípulo pode garantir que não recairá em negligência com relação à sua própria prática. Raula contou a Svasti sobre o bico Vanguisa, um monge renomado por sua inteligência e dotes de oratória. Na verdade, ele era um poeta refinado que havia composto vários gathas sobre Buda, Dharma e Asanga, os quais angariaram elogios do Buda. Quando Vanguisa juntou-se a Sangha, ele estudou sob orientação do bico Nigrodakapa, em Agalava, bem perto de Sravasti. Após o falecimento de seu professor, Vanguisa foi morar em Jetavana. Um dia, enquanto saiu para mendigar com Ananda, ele confessou que sua mente estava perturbada e pediu auxílio. Ananda sabia que Vanguisa se perturbara com o desejo que sentia por uma moça, que fora ao monastério levar oferendas de alimento. Ananda compreendeu que, como um artista, Vanguisa era muito sensível à beleza e apelou para esta mesma sensibilidade, ajudando-o a permanecer como podia usar a beleza, a perceber como podia usar a beleza do caminho do despertar, a fim de transcender seus desejos, por um tipo de beleza fugaz, que só produzia aflições e obstáculos. Ananda mostrou-lhe como fazer brilhar sua consciência sobre os objetos de sua contemplação, de modo a enxergar com clareza a natureza vacuosa e impermanente de todos os dharmas. Praticando de acordo com as instruções de Ananda, Vanguisa aprendeu a dominar seus sentidos. Ele escreveu um poema sobre esta prática, a qual tornou-se, então, bem conhecida dos monges,
O poema dizia o seguinte: mesmo após vestir o manto, cor de açafrão, persegui desejos, feito um búfalo através do arroz cultivado. Quanta vergonha senti! Um filho de poderoso general dotado de arco e flecha deve fender o cerco erguido por 1000 soldados. Morando em mente atenta, não serei derrotado. Mesmo perante uma multidão de lindas mulheres, eu sigo o Senhor, que é um descendente do sol. Seguindo sereno este caminho, todo desejo é aliviado. Tornando-me mestre dos meus sentidos, sigo em frente calmamente. Embora encontre incontáveis obstáculos, nenhum deles afeta a minha paz. Devido ao fato de Ivan Lisa ser um homem dotado de grande inteligência e talento, havia oscilações nas quais o seu orgulho tirava o melhor que possuía e ele sentia um quieto desdém por alguns dos outros monges. Por sorte, graças à sua prática de mente atenta, foi capaz de reconhecer esta arrogância dentro de si mesmo. Ele compôs um gata sobre este tema. Discípulos de Gautama, superem a arrogância. O caminho do orgulho conduz apenas ao sofrimento. O homem que esconde sua arrogância no silêncio está na estrada para o inferno, tão certamente quanto o homem todo inchado pelo orgulho. Busquem, ao invés disso, a felicidade de um coração sereno. Pratiquem a mente atenta para realizarem os 3 conhecimentos. O verdadeiro sucesso somente virá quando a arrogância for subjugada. Graças à sua profunda consciência, Ivan Lisa foi capaz de transcender muitas aflições e obstáculos, fazendo grandes avanços no caminho da transformação. Ele atingiu o fruto de não mais retorno, confirmado pelo venerável Shariputra. No dia em que seu coração e mente se abriram, Ivan Lisa compôs um poema para expressar sua gratidão a Buda. Intoxicado por sonhos juvenis, vaguei longe e amplamente através dos mercados e fronteiras, até finalmente encontrar Buda. Todo compassivo, ele compartilhou comigo um maravilhoso ensinamento. Minha confiança foi despertada e vesti o manto de um monge, morando na consciência, focando o coração e mente. Alcancei os 3 conhecimentos graças àquele que despertou. Longe e amplamente, o Senhor semeou as sementes da iluminação. Como os seres residem na escuridão, ele mostrou o caminho, as 4 nobres verdades, o nobre caminho óctuplo, tranquilidade, alegria e liberdade. Suas palavras tão sutis e profundas, sua nobre vida púdica, habilmente, ele conduz todos os seres à liberação. Quão profunda é a minha gratidão. Certa vez, numa sessão especial de ensino conduzida para bhikkhus jovens, venerável Shariputra usou o bhikkhu Ivan Lisa como exemplo. Ele disse que no início da sua prática, Ivan Lisa era, às vezes, perturbado por certas aflições e estados mentais, mas graças à sua determinação na prática, ele superou tais estados e alcançou grande compreensão. Por consequente, disse Shariputra aos jovens monges, não se deixem apanhar por quaisquer complexos mentais, seja um complexo de inferioridade ou de superioridade. Praticando a mente atenta, vocês estarão conscientes de todas as coisas que se passam no seu interior e nada será capaz de enredá-los. Aprender a dominar os 6 sentidos é um dos mais maravilhosos métodos para avançar firmemente ao longo do caminho.
Ouvindo Rahula falar sobre Vanguisa, Svasti sentiu como se o conhecesse. Embora tivesse encontrado esse irmão, jamais havia tido uma chance real de falar com ele. Então decidiu encontrar um momento para estabelecer um contato maior com o venerável Vanguisa, pois sabia que poderia aprender muito com a experiência espiritual dele. Svasti lembrou-se de como Buda, certa feita, usara a imagem do mar para ilustrar a prática de domínio sobre os 6 sentidos. Bhikkhus, seus olhos são um profundo oceano no qual se ocultam monstros, redemoinhos e correntes perigosas. Se vocês não agirem com a mente atenta, seu barco será atacado e submerso por monstros marinhos, redemoinhos e correntes perigosas. Seus ouvidos, nariz, língua, corpo e mente também são oceanos profundos nos quais se ocultam monstros marinhos. Evocando estas palavras, a compreensão de Svasti ampliou-se consideravelmente. Os 6 sentidos, de fato, eram profundos oceanos, cujas ondas ocultas podiam surgir a qualquer momento para tragar o praticante. O conselho de Rahula estava muito bem guardado. Ele não deveria descansar sobre nenhum louro. O ensinamento de Buda deveria ser praticado continuamente. Certo entardecer, enquanto sentava ao lado de fora de Sochopana, no monastério de Jetavana, Buda contou aos bhikkhus mais jovens uma história para relembrá-los de observarem e controlarem seus 6 sentidos e não se permitirem ao desvio de distração. Um dia, um falcão mergulhou dos céus e capturou uma jovem codorna em suas garras. Enquanto era levada pelos ares, a ave começou a chorar. Ela se auto-repreendia por ter ido além de onde seus pais haviam lhe permitido ficar. Se ao menos eu tivesse escutado meus pais, não estaria agora nesta situação. O falcão perguntou: e onde foi que seus pais disseram para você ficar, sua desobediente? A codorna respondeu: no campo recém-arado. Para surpresa dela, o falcão disse: posso apanhar qualquer codorniz que eu quiser quando eu quiser. Vou levá-la de volta para aquele campo e dar-lhe mais 1 hora de vida. Vou procurar por você. Em apenas 1 hora vou capturá-la novamente. Quebrarei seu pescoço e devorarei você imediatamente. E o falcão mergulhou de novo e libertou-a no campo recém-arado. Surpreendentemente, a jovem codorna de imediato subiu num monte de terra recentemente arado e começou a desafiar o pássaro. Ei, falcão, por que esperar 1 hora? Por que não mergulha logo e não tenta me pegar agora mesmo? Enraivecido, o falcão recolheu as asas lateralmente para junto de seu corpo e mergulhou na vertical a toda velocidade. A codorna, porém, rapidamente esquivou-se, enfiando-se debaixo de um sulco do monte de terra. O falcão perdeu a codorna e acabou batendo no chão com tanta força que quebrou o pescoço e morreu instantaneamente. Bhikkhus, vocês devem sempre viver com a mente atenta e dominar os 6 sentidos, seus 6 sentidos. Quando abandonam a mente atenta, vocês entram no domínio de Mara, onde o perigo é iminente. Svasti era encorajado por inúmeros jovens monges, sinceros e talentosos da Sangha. Um dia foi convidado junto com vários outros para ir à casa de uma pessoa leiga chamada Sita, que vivia na vila de Mashikasandra. Foi durante esta saída que Svasti reconheceu quão brilhante era um destes jovens bhikkhus. O discípulo leigo Sita era bem conhecido por sua devoção ao ensinamento. Por causa do seu grande e compassivo coração, ele era profundamente amado pelas pessoas, assim como um discípulo leigo
Anatap indica. Sita apreciava convidar discípulos veteranos à sua casa, a fim de ofertar alimentos e perguntar sobre o Dharma. Neste dia em particular, ele tinha convidado 10 discípulos veteranos e 2 jovens monges, Spasti e Isiddhata. Depois que os bhikkhus haviam terminado de comer, Sita inclinou-se respeitosamente para eles e então pediu se poderia sentar-se diante deles num pequeno banco. Sita lhes fez a seguinte questão. Respeitáveis monges, tenho ouvido o Sutra Brahmajala, no qual Buda discursa sobre as 62 falsas visões das seitas contemporâneas. Tenho ouvido os questionamentos erguidos por membros de outras seitas relacionados à vida, morte e espírito, tais como: é o mundo finito ou infinito, temporal ou permanente? Mente e corpo são um ou dois? O Tathagata ainda existirá após a sua morte ou cessará de existir? Ou tanto existirá como deixará de existir? Ou ele nem mesmo existirá nem cessará de existir? Veneráveis, o que faz surgir estes tipos esotéricos de visões e questões? Nenhum dos monges se aventurou a responder à questão de Sita, mesmo após ele repeti-la por 3 vezes. Svasti ficou embaraçado e sentiu suas orelhas esquentarem. De repente, Isiddhata voltou-se para os bhikkhus veteranos e perguntou: respeitados veteranos, posso responder ao questionamento do discípulo leigo Sita? Os monges veteranos responderam: Bhikkhu, você pode responder a questão se assim desejar. Voltando-se na direção de Sita, Isiddhata disse: Senhor, tais visões e questionamentos surgem porque as pessoas ainda se acham presas a falsas noções acerca do eu. Se a ideia de um eu separado fosse abandonada, as pessoas não mais teriam necessidade de se conectar a tais visões distorcidas ou de fazer tais questões. Sita ficou visivelmente impressionado com a resposta do jovem bhikkhu. Ele disse: por favor, você poderia explicar isso mais claramente? As pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar o caminho do despertar geralmente pensam no corpo como sendo o mesmo que o eu. Ou pensam que o eu está contido no corpo e que o corpo está contido no eu. Por conseguinte, elas consideram os sentimentos como sendo o mesmo que o eu. Ou pensam que os sentimentos estão contidos no eu e que o eu está contido nos sentimentos. Tais pessoas sustentam as mesmas visões relativas às suas percepções, formações mentais e consciência. Elas foram apanhadas pela falsa noção de eu. É precisamente por estarem presas a tal falsa noção de um eu que elas se enredaram nas 62 visões equivocadas, conforme disse o Sutra Brahmajala, e nas questões sobre o finito e infinito, temporal ou permanente, um ou dois, existência e não existência. Discípulo leigo Sita, tais questões e visões desaparecem no ar, quando através do estudo dedicado e da prática, alguém supera a falsa noção de um eu. Ainda mais impressionado, Sita respeitosamente perguntou a Isiddhata: Venerável, de onde você é? Venho de Avanti. Venerável, ouvi falar de um jovem de Avanti chamado Isiddhata, que se tornou bhikkhu. Ouvi dizer que ele é considerado brilhante e hábil. Embora eu tenha ouvido o nome dele, jamais o vi pessoalmente. Você já o encontrou? Sim, Sita, já o encontrei. Então, venerável, você pode me dizer onde está esse talentoso monge no presente?
E Siddhartha não respondeu. De fato, Sita já tinha percebido que o jovem bico sentado diante dele era Siddhartha. Ele perguntou: pode ser que você seja o bico Siddhartha? Sim, senhor, disse Siddhartha. Sita ficou entusiasmado e exclamou: é uma grande honra para mim. Respeitável e venerável Siddhartha, meu jardim de mangueiras e minha residência privada em Makikasanda são lugares aprazíveis, equipados com tudo que é conveniente. Espero que você venha visitar-me com frequência. Nós oferecemos o que quer que você necessite: alimento, mantos, medicamentos ou um lugar para ficar. E Siddhartha não disse nada. Os bicos agradeceram pela acolhida e partiram. Svasti ouviu dizer mais tarde que Siddhartha nunca voltou ao lar de Sita. Não desejava profusos elogios ou oferendas, nem mesmo de um homem benquisto como era Sita. Embora Svasti não se encontrasse com Siddhartha por um bom tempo, a imagem do brilhante e modesto bico permanecia gravada em sua mente. Prometeu seguir o exemplo de Siddhartha e procurá-lo todas as vezes em que tivesse a chance de passar por Avanti. Svasti sabia o quanto Buda amava os jovens bicos, que demonstrassem determinação, sabedoria e consideração pelo bem-estar e felicidade dos outros. Gautama manifestava quão grandemente ele dependia destes jovens monges para transmitir o ensinamento a futuras gerações. Svasti observou, todavia, que ele se dedicava ao ensino de tais bicos, independentemente de suas habilidades individuais. Alguns encontravam mais dificuldades do que outros. Havia um monge que abandonara a comunidade 6 vezes, mas ainda era considerado bem-vindo para uma nova tentativa. Buda jamais deixava de oferecer encorajamento àqueles que achassem difícil lembrar, mesmo as mais simples práticas, como os 16 métodos de observação da respiração. Havia um monge chamado Badali, que vivia em Jetavana. Buda estava bem consciente das limitações do rapaz, porém decidiu supervisioná-las a fim de dar ao bico uma oportunidade de se autotransformar. Badali parecia ser incapaz de seguir certo número de disciplinas monásticas. Por exemplo, durante as refeições, era esperado que cada bico permanecesse sentado até terminar de comer. Levantar-se durante as refeições para as outras atividades ou para tratar de outras tarefas não era permitido. Esta disciplina era chamada de sentar-se uma única vez para comer. Badali nunca conseguia lembrar disso. Seu comportamento em torno do monastério era causa frequente de tensão para os demais bicos. Buda chamou-o em separado diversas vezes para ensiná-lo a perguntar para si mesmo esta questão todas as manhãs, assim que se levantasse. O que posso fazer hoje para contribuir com a felicidade da comunidade? Após vários meses, porém, Badali parecia não ter feito nenhum ou muito pouco progresso. Certo número de discípulos começou a perder a paciência e falar asperamente com ele. Ao ter conhecimento disso, Buda se dirigiu à comunidade. Ele disse: bicos, embora um indivíduo na sanga possa manifestar inúmeras imperfeições, ainda assim, indubitavelmente, permanecem em seu interior, ao menos umas poucas sementes de confiança e amor. Devemos nos relacionar com tal indivíduo de modo a proteger e a nutrir aquelas sementes de confiança e amor, para que elas não pereçam. Tomem o exemplo de uma pessoa que perde uma vista em um acidente.
Sua família e amigos farão tudo o que puderem para proteger o olho remanescente. Porém, eles sabem quão duro seria o seu futuro se ele viesse a perdê-lo também. Assim, bicos, ajudem a proteger as sementes de confiança e amor em seu irmão, tratando-o com gentileza. Spasti estava presente quando Buda disse essas palavras. Estava profundamente tocado pela amorosa atitude do mestre. Ao olhar para cima, viu Ananda derramando lágrimas e sabia que o monte também tinha sido tocado. Embora Siddhartha fosse compassivo e gentil, também podia ser severo quando a ocasião assim requeresse. Uma pessoa que não pudesse ser auxiliado por Buda era alguém sem futuro. Certa vez, Svasti estava presente quando uma rápida, mas impressionante conversa ocorreu entre Buda e um homem chamado Kesi, um bem conhecido domador de cavalos. Buda perguntou a Kesi: "Você poderia por favor, explicar-nos como domos cavalos?" Senhor, os cavalos têm diferentes temperamentos. Alguns são muito dóceis e podem ser domados com o uso de métodos gentis, mas outros são ainda muito selvagens e requerem unicamente o uso de firme disciplina. Buda sorriu e disse: "O que você faz quando encontra um cavalo que não responde a qualquer desses métodos?" Senhor, nesta situação, é necessário matar o cavalo. Se for permitido que viva junto com os demais cavalos, ele os contaminará a todos. Senhor, de minha parte, gostaria de saber como o Senhor treina seus discípulos. Buda sorriu. Faço o mesmo que você. Alguns monges respondem somente à gentileza. Outros requerem firmeza junto à gentileza. Outros só fazem progresso com disciplina severa. E o que faz no caso de um monge não responder a nenhuma dentre tais métodos? Faço o mesmo que você, eu o mato. Os olhos do domador de cavalos se arregalaram. O quê? Você o mata? Pensei que fosse contra matar. Buda explicou. Não o mato no mesmo sentido com que você diz matar um cavalo. Quando uma pessoa não responde a qualquer desses 3 métodos recém-mencionados, nós recusamos que tal pessoa se junte à sanga dos bicos. Não o aceito como meu aluno. Isso é um extremo infortúnio. Ter recusado a chance de praticar o Dharma na comunidade é perder uma oportunidade que somente surge uma vez em 1 milhar de vidas. O que significaria morrer para a vida espiritual? Não é lamentável apenas para a pessoa que foi recusada, é muito mais lamentável para mim, pois nutro grande amor e consideração por aquela pessoa. Jamais perco a esperança de que um dia aquela pessoa se abra para a prática e volte para nós. Há muito tempo, Svasti ouvira Buda chamar a atenção de Rahula e aconselhá-lo. Ele também já tinha testemunhado Buda corrigir alguns bicos. Agora, compreendia mais claramente o profundo amor por detrás dessas admoestações dele. Svasti também sabia o quanto Buda o amava, muito embora nunca houvesse dito isso tão abertamente. Svasti precisava apenas olhar nos olhos de Buda para saber. Naquela noite, o mestre recebeu um convidado e Ananda pediu que Svasti preparasse o chá. O homem era um guerreiro, com semblante orgulhoso e aristocrático, que viajava com uma espada reluzente atravessada em suas costas.
Ele desmontou de seu corcel do lado de fora de Jetavana e deixou sua arma embainhada no selim. Shariputra mostrou-lhe a choupana de Buda. Era um homem de altura impressionante, dava passadas largas e tinha um olhar penetrante. Ananda disse para Spasti que o nome do guerreiro era Royatassa. Quando entrou na choupana para servir o chá, encontrou o visitante Shariputra sentados diante de Buda em banquinhos baixos. Ananda estava de pé diante de Buda. Após servir chá para os 3 homens, Spasti ficou perto de Ananda por trás de Buda. Eles beberam o chá em silêncio. Após uma longa pausa, Royatassa falou: Senhor, há algum mundo no qual não haja nascimento, velhice, doença e morte? Há algum mundo no qual os seres jamais morram? Por qual meio de transporte alguém pode deixar este mundo de nascimento e morte para trás, a fim de chegar em um mundo no qual não exista a morte? Buda respondeu: não há meio de transporte que possa fazer você deixar este mundo de nascimento e morte. Não importa quão rápido você possa se deslocar, ainda que viajasse na velocidade da luz. Royatassa juntou suas palmas e disse: você disse a verdade, eu sei, devido a um fato, que não se pode escapar deste mundo de nascimento e morte através de qualquer meio de transporte, não importando quão rápido alguém seja capaz de ir. Posso me lembrar de uma vida pregressa, na qual eu possuía poderes sobrenaturais e era capaz de voar através dos ares mais rápido que uma flecha. Com um passo, eu podia saltar do mar leste por sobre todo o caminho até o mar oeste. Estava determinado a escapar do mundo do nascimento, velhice, doença e morte, a fim de encontrar um mundo no qual os seres não estivessem sujeitos ao nascer e morrer. Dia após dia, eu viajava a grande velocidade, sem parar para comer ou beber, descansar ou dormir, urinar ou defecar. Por centenas de anos, segui naquela grande velocidade, mas não cheguei a lugar algum, até o dia em que morri ao lado da estrada. Senhor, suas palavras são mesmo verdadeiras. Ninguém pode jamais escapar do mundo do nascimento e morte por meio de qualquer transporte, ainda que possa se deslocar na velocidade da luz. O Buda disse: não afirmei, todavia, que não seja possível sobrepujar o mundo de nascimento e morte. Escute, Royatassa. Você realmente pode transcender este mundo de nascimento e morte. Eu lhe mostrarei o caminho pelo qual pode fazer isso. No seu próprio corpo, de 2 metros de altura, o mundo de nascimento e morte tem suas origens, e neste mesmo corpo residem também os meios de transcendência. Contemple seu corpo, Royatassa. Faça brilhar a sua consciência sobre o mundo de nascimento e morte existente em seu próprio corpo. Contemple até que possa haver a verdade da impermanência, da vacuidade, do não nascimento e não morte de todos os dharmas. Diante de você, o mundo do nascimento e morte se dissolverá, e o mundo do não nascimento e não morte se auto-revelará. Você se livrará de todo pesar e medo. Você não precisa viajar a lugar algum a fim de abandonar o mundo do sofrimento e morte. Você só precisa olhar para dentro da natureza de seu próprio corpo.
Svasti notou quantos olhos de Shariputra cintilaram, feito estrelas, enquanto ouvia o Buda. A face do guerreiro Roitassa também irradiava felicidade. Svasti ficou profundamente comovido. Quem poderia conceber o quão maravilhoso e majestoso era o ensinamento de Buda? Era como um movimento de música clássica. Mais claro do que nunca, Svasti via como a chave da liberação repousava diretamente em suas próprias mãos. Você vê que para Buda, no sentido de matar, né, como ele, aquela comparação com o domador dos cavalos, seria excluir da sanga, né? Naquele momento, perceber que não tem condições da pessoa seguir, mas ele segue dizendo que ele jamais fecharia as portas se essa pessoa voltasse, né? Tal a compaixão e a sabedoria de Buda, de saber que o quanto é precioso essa oportunidade de estar numa sanga budista, numa sanga de praticantes sinceros, em pessoas que de verdade estão procurando o caminho do despertar, que não estão preocupados com poder, que não estão preocupados com projetos pessoais, com ganho, né? E a gente vivendo em sanga bastante tempo, né? A gente entende isso. A gente percebe que tem pessoas que têm mais facilidade ou menos facilidade de aprender determinadas coisas, de decorar determinados sutras, de entender qual é o caminho da prática em comunidade. E nem por isso existe um padrão, né? A gente criar um padrão que todos têm que se encaixar naquele formato. Não, como é que a gente dá condições para que todos acessem, né? Que todos possam praticar dentro das condições que cada um tem de dar sua contribuição para a sanga. Me lembrei do Joshin, monge, uma pessoa linda, né, que foi da sanga, ele faleceu já tem uns 3 anos. Foi super importante na formação da comunidade Zen do Brasil, uma pessoa muito ativa, um grandão de 2 metros, que nem esse guerreiro, né? E ele era tão bondoso, ele tinha um coração, assim, diferente. Ele era um grandão, mas era amor, só amor, né? E ele tinha muita dificuldade com a forma, e o Zen é muito forma, né? As roupas, a forma de tocar, de pegar os instrumentos. E ele foi ordenado monge, foi o segundo monge ordenado desde que a gente fundou o Zen do Brasil. E ele tinha muita dificuldade com as roupas, com os instrumentos, com tocar o Han. E aí era tão bonito porque a gente via toda a sanga se alegrava quando ele aprendia, quando ele conseguia fazer. E ele levava um monte de bronca, muita bronca. Mas ele ria, ele não tinha uma... Não pegava nele, ele entendia, né, que ele tinha dificuldade e ele não desistia, né?
E era muito legal, quando ele aprendia a tocar alguma coisa, e aí todo mundo deixava ele tocar mais, aí ele ia fixando, fixando. Ele um dia falou, o Arro, você precisa me ajudar a decorar o sutra, porque eu não consigo decorar, não preciso decorar. E ele, todo dia de manhã ele errava, todo dia ele levava bronca. E aí eu combinei com ele que a gente ia treinar nos dias que a gente estaria junto, né? Era aqui na Rua Dalvin na época. E eu disse para ele assim, você tem que confiar, não vai segurar livro de sutra, porque você já sabe, e a gente fica preso, né? Não confia que já sabe. E eu falei, eu vou ficar com o livro, então eu não vou errar, porque eu também não vou correr o risco de errar e te levar para o erro, né? Então, eu vou ficar com o livro, você vai ter que confiar em mim. E a gente fala que a recitação dos sutras, os sutras são os ensinamentos de Buda, né? Que Ananda decorou, né? Ananda decorava os sutras, os ensinamentos de Buda e repetia, lembra, o livro conta isso. Então, os sutras que a gente recita nas nossas liturgias são os ensinamentos de Buda, né? E eles são para ser recitados de uma maneira que você não fique tentando refletir sobre eles te permeiam de alguma forma, né? Então, ele tem um certo ritmo de recitação. E dizem, os mestres falam que a gente deve recitar com os ouvidos, não com a boca. Porque se a gente recitar com os ouvidos, a gente vai estar mais preocupado em ouvir do que em falar. Então, nesse lugar, o eu também já fica menos, né? Então, ele fala, nós vamos recitar com os ouvidos e não com a boca. E isso faz com que você rebaixe um pouquinho esse seu eu, né? E aí eu dizia para ele, recita com os ouvidos, me ouve, mas não para de movimentar a boca, não para de falar. E ele decorou o Dairishin Dharani, assim, a gente fazendo. Então, a gente recitava e ele ia na confiança dele, na menor dúvida, ele me ouvia e falava. Eu falo para os alunos aqui, para os praticantes também, que é um bom jeito de decorar, não segurar o livro. Porque enquanto a gente fica preso no livro, a gente não confia. Que já interiorizou, que já decorou, que já está, né? Permeado pelos sutras. E é bonito esse capítulo, né? Porque ele traz essa questão das dificuldades individuais e do empenho dele em achar meios expedientes para que todos possam acessar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ninguém está me avisando lua nova, lua cheia. Não sei onde nós estamos. O Arro? Ai! No dia da lua nova, eu não estava na prática, mas acho que a gente está na lua nova agora, acho que foi 2 dias atrás. Então vamos fazer? Eu não sei porque eu estou querendo me arrepender. Não sei. Eu queria fazer porque foi um dia que eu não fiquei na prática, acho que foi domingo, eu não sei. E aí, à noite, eu lembrei de fazer. O arrependimento eu fiz eu aqui sozinha. E aí, quando eu cheguei no trabalho, acho que eu percebi que tinha sido a lua nova, mas como eu não estava na prática, eu não sabia se vocês tinham feito. Não, então vamos fazer. Vamos juntar mãos, palma com palma, e vocês repetem depois de mim. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Uma reverência. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância,
nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo.